João, capítulo 1, 29 ao 34. Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus com pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos encaminhe, nos ilumine nessa meditação desta noite. Senhor Deus, queremos te agradecer por ter nos trazido em paz e segurança à tua casa nesta noite. Senhor, por ter motivado o nosso coração e nos animado a mais uma vez vir-te cultuar nesta casa de oração. Senhor, peço que teu Espírito Santo seja conosco nesse momento, nos ajudando a compreender, que esta porção das Escrituras tenha a nos transmitir lições de aplicações para o dia de hoje. Assim eu te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar nesses versos a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. E obviamente eu preciso contextualizar essa parte, uma vez que nós já pegamos a passagem já do meio para o fim do capítulo 1. Se você for comigo um pouquinho antes, no versículo 28, ele vai dizer assim: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João estava em Betânia, do outro lado do Jordão. Esse é o local onde tudo isso acontece. Mas quando ele diz tudo isso aconteceu, o que aconteceu? Eu preciso voltar um pouquinho mais para entender o que aconteceu, para que depois João venha falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele foi questionado por alguns fariseus. Olha o que diz aqui no versículo de número 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, dizendo: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então veja, João vai batizando com água. João estava pregando arrependimento e batizava aqueles que iam crendo, mas ele batizava com água, entendendo que tinha sido chamado para isso, e entendia também que a sua posição de forma alguma poderia ser comparada ou com Cristo, porque ele não era o Messias, nem com Elias e nem com o profeta. Mas ele disse: existe alguém entre vocês, ou seja, alguém que já está presente aqui na terra, que está caminhando entre vocês, mas que vocês não conhecem. Entenda, as pessoas que estavam ali inquirindo João conheciam Jesus, mas não no sentido mais profundo. Hoje muitas pessoas dizem: eu conheço Jesus. Esse Jesus que você está falando, eu conheço. Não é o que está na Bíblia? Mas você só conhece Jesus quando ele está no seu coração de fato. Então conhecer Jesus é algo muito mais profundo que saber que ele existe. Então as pessoas sabiam que ele existia, mas não o conheciam, e João diz isso.
Existe alguém que está entre vocês, mas que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Ou seja, ele ainda estava para manifestar o seu ministério, que começa quando? Após o batismo que João realiza nele. E ele diz: eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João olha para os fariseus e responde: sabe por que eu batizo com água? Porque eu não sou digno de fazer o que ele que vem depois de mim, que é superior a mim, vai fazer. E ele vai explicar do 29 ao 34 quem é esse que vem depois dele, que é superior a ele e que ele não é digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Quem era esse a quem João se referia? Jesus é o Cordeiro de Deus. Versículo 29 nos diz isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam. Várias pessoas estavam com ele, não só os fariseus que fizeram perguntas, mas aqueles que tinham escutado a sua pregação de arrependimento e fé, aqueles que vinham caminhando com ele, ouvindo as palavras que ele vinha transmitindo. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde ele batizava. E Jesus vai se aproximando daquele local e ele diz: vejam, eu já vi, mas vocês ainda não. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João pregava acerca do pecado das pessoas e dizia: vocês precisam se arrepender e crer que existe um Deus que salva, e crer que virá alguém que tirará de uma vez por todas o pecado do coração de vocês. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e crer no nome desta pessoa. E aí ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, ele está aqui. Vocês não o conhecem, mas vocês vão conhecer. A primeira coisa que eu quero falar sobre ele, e que vocês devem entender: ele é o Cordeiro de Deus. Gênesis 22:8, nós vemos Abraão sendo provado por Deus na sua fé e sendo requerido o sacrifício do seu filho. Tudo estava preparado para aquele momento. Vai o servo de Abraão com alguns instrumentos, o filho vai levando também mais alguns. As brasas e as lenhas estavam ali, mas Isaac percebe uma coisa: falta o cordeiro. E ele diz: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aquela ordenança, aquele comando que Deus faz a Abraão, é a coisa mais difícil que você poderia fazer na sua vida. E que certamente, diferente de Abraão, eu e você diríamos: Senhor, me peça isso não. Seu único filho, seu amado filho, uma vez que o primeiro não tinha sido aprovado por Deus, mas esse aqui diz que Deus o amou. O Senhor diz: olha, você esperou 90 anos da sua vida para ter esse menino nos braços, e agora que ele é um pequeno pré-adolescente, você vai subir com ele no monte, vai me oferecer em sacrifício. Mas tem um detalhe: não é só um sacrifício, você não vai só passar o cutelo sobre a carne de Isaac, você vai oferecer ele em holocausto, ou seja, você vai matá-lo e queimá-lo em ofertamento. No instante seguinte, a pergunta de Isaac, Abraão vai responder sabiamente: Deus mesmo há de prover para si o cordeiro para o holocausto. Isaac não deve ter entendido absolutamente nada, porque eles caminharam um bom tempo e ele não tinha visto de fato qual seria o elemento oferecido naquele holocausto. Ele não sabia que era ele, e de fato não era para ser ele. Tanto é que quando Abraão diz: Deus proverá para si o
cordeiro para o holocausto, no mesmo instante, um carneirozinho preso pelos chifres num arbusto aparece diante dos olhos deles. Aquele carneirozinho foi a provisão para aquele holocausto. Naquele momento, o Senhor tem o total entendimento, mas principalmente Abraão entende que não foi provado para que matasse seu filho, mas foi provado para que mostrasse a sua fé. E Isaac entende que Deus é um Deus provedor e misericordioso. Durante muitos e muitos anos, para se expiar os pecados, se utilizou desses animais e desse tipo de sacrifício anual para alcançar o perdão das transgressões. As pessoas pecavam e olhavam: bom, pequei, tem uma grande quantidade listada para os últimos 365 dias que passaram, e o que eu posso fazer para me redimir diante de Deus, já que eu não posso me chegar diretamente a Ele? Vou até o sacerdote, pego um novilho de 1 ano, totalmente perfeito, segundo aquilo que a lei prescreve, entrego ao sacerdote para que ele possa entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício em meu favor, e os meus pecados serão perdoados por 1 ano. O sacrifício sempre tinha validade. No outro ano, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. Isso mostrava pelo menos 2 coisas: sacrifícios humanos são insuficientes. O que o profeta Isaías diz no capítulo 64? As melhores obras de justiça das nossas mãos são como o trapo da imundícia. Não existe aquele que vai chegar para alguém e vai dizer assim: eu sou tão santo que eu não peque. Até porque o apóstolo João diz: aquele que diz que não peca, nisso ele já está pecando. Então a gente não tem desculpas diante de Deus, nós não temos méritos diante de Deus. Então nossos sacrifícios sempre seriam limitados, até porque a nossa capacidade de nos manter santos também é limitada. Segunda coisa que nos mostra: o homem é pecador por natureza. Ele fez um sacrifício no ano passado, mas esse ano ele precisa fazer outro. Por quê? Porque ele continuou pecando. E por que ele já está preparando o sacrifício do ano que vem? Porque ele sabe que continuará pecando. Mas quando eu sou atraído por Deus, eu vou parar de pecar, não é verdade? Não, você continuará pecando, mas tem uma grande diferença. Atraído pela palavra de Deus, você agora sabe que pecar é errado, e você lutará dia após dia contra a prática desse pecado e não terá mais prazer nisso. O que caracteriza a vida do cristão é a luta constante e brava contra o pecado. Eu peco, todos pecam, mas essa não é a marca da nossa vida, essa não é a constante da nossa vida. A constante da nossa vida é dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Mas Deus proveu o cordeiro para o sacrifício definitivo, para que isso tudo acabasse de uma vez por todas. Sacrifícios ineficientes, insuficientes, pessoas que são pecadoras por natureza, isso não vai combinar. Meu pecado é constante e meu sacrifício é muito pequeno para pagar a multidão de pecados. Então Deus provê o cordeiro para o sacrifício definitivo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande notícia que João vem trazendo. Colocar simplesmente os pecados no rosto das pessoas não serviria de muita coisa. Dizer o tempo todo: eu sou um miserável pecador, sim, todo mundo já sabe, mas todo mundo também precisa saber que há uma solução para esse pecado, que há uma salvação para esse miserável pecador, que há alguém que com graça transforma esse miserável pecador em um cordeiro da glória celestial.
Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e Ele não tira o pecado somente do ano vigente, mas Ele tira o pecado de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo na cruz não valeu somente para 2019, porque você já pecou tanto, que você está careca de saber que seus pecados lhe transformam em uma pessoa que muitas vezes se sente indigna até de entrar na igreja. Mas entenda que o sacrifício de Cristo valeu por toda a sua vida. Mas não somente pela sua vida, que pode até ser um pouco curta em relação a outros que passaram pela face da terra. A morte de Cristo age como um pêndulo. Para trás do sacrifício, as pessoas são perdoadas dos seus pecados. Para frente desse sacrifício, todos são perdoados dos seus pecados, todos aqueles que creram no nome dele. Ou seja, Abraão, que passou por essa grande prova, foi justificado pela fé nesse sacrifício, entendendo que ele haveria de vir para se entregar por ele. Nós somos salvos pela fé no sacrifício que já aconteceu, entendendo que foi válido também para nós. Mas o sacrifício de Cristo, ele não somente perdoa os pecados, ele nos justifica diante de Deus, o Pai, e nos garante acesso à eternidade celestial por meio do seu sangue. Imagine que simplesmente ele perdoasse os pecados, mas não justificasse. Você continuaria cometendo pecados, e não haveria justiça em você para se apresentar diante de Deus e dizer: cheguei, quero agora entrar na glória. Isso é possível porque Ele nos justifica por meio do seu sangue, e não há mancha do pecado tão forte que o sangue de Cristo não possa apagar. Isso nos dá algo fantástico, chamado certeza da salvação. Quando João diz que esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é uma afirmação universal da salvação, não, porque senão ele contradiria muitos dos textos bíblicos. Mas o termo mundo é usado aqui para representar a humanidade como um todo em hostilidade para com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus, todos. Mas por quem Cristo morreu? John Owen fez essa pergunta há muito tempo e respondeu: Cristo morreu pelos escolhidos de Deus. João diz que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, por quem Cristo morreu? Por aqueles que o Pai trouxe até Ele. E Ele diz que aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então nós entendemos que a baliza para esse conceito de salvação, para esse conceito de tirar o pecado do mundo, é o mundo que creu em Cristo, porque existe uma boa parcela do mundo que continua desprezando Cristo. Eu espero que não tenha acontecido com você hoje, mas pode ter sido que você falou de Jesus para alguém e alguém não deu ouvidos, e você certamente se entristeceu, porque você sabe qual é o futuro de quem despreza a palavra de Deus, de quem despreza esse sangue, de quem despreza esse sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus. Fora dele não há salvação, fora dele não há perdão, fora dele não há justificação, fora dele não há vida eterna. Fora dele só tem um caminho. E o mundo, esse mundo que anda segundo a carne, está indo em rota de colisão para esse caminho, chamado inferno.
João Batista não sabia, ou não disse, quantas pessoas nesse mundo hostil vão ter os seus pecados tirados, porque por mais que a gente entenda que os eleitos terão seus pecados perdoados, mas eu não posso olhar para uma pessoa e identificar se ela é ou não. É por isso que não faz sentido a pergunta: por que você evangeliza se tem eleitos de Deus? Porque eu não sei quem são. João também não sabia, por isso que pregava. Até porque os eleitos também são pecadores e precisam se arrepender e crer. Mas seja qual for o número dessas pessoas que vão ter os seus pecados tirados por Cristo, esse remanescente de redimidos abrange a salvação da raça humana. Dentre a raça humana, pessoas vão ser tiradas por Deus desse lamaçal de pecado e vão ser levadas para a luz. Aqueles que não forem redimidos vão ser removidos para um lugar de punição eterna. Isso que eu falei agora há pouco. Eles não vão mais poder exercer qualquer influência sobre os acontecimentos do mundo. Lembra do rico e Lázaro? Pede para que ele molhe um pouquinho de algodão e num caniço estenda para que eu possa pelo menos me refrescar. Eu não estou aguentando, eu estou em tormentas. Ele pode fazer alguma coisa? Há comunicação entre os salvos e os perdidos depois da morte? Depois que tudo se acabar? Não há. Nós não acreditamos na mesa branca. A única mesa que nós acreditamos é a mesa de Cristo, a qual nós celebramos semana passada. Quem está morto não volta, quem está morto não fala. E a gente já esteve morto, muito pior do que os mortos físicos. A gente estava morto espiritualmente, mas foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos deu vida. E nós precisamos valorizar essa vida que Ele nos deu. João Batista deixou claro que é somente pelo sacrifício de Jesus que os pecados dos homens podem ser perdoados. No versículo 30, ele vai mostrar que Jesus, o Cordeiro de Deus, é superior e é eterno. Nós vamos ver essas duas características dele. Ele diz: este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João vai continuar a sua descrição de Jesus, o Cordeiro de Deus, dizendo que era o homem que viria depois dele e que era superior a ele. De fato, em outros textos dos evangelhos, nós vemos que João foi designado por Deus para exercer um ministério predecessor do de Cristo, ou seja, que prepararia o terreno para que Cristo viesse. Lucas 3, de 3 a 6 vai dizer o seguinte: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão. Isso tem tudo a ver com o que a gente leu agora há pouco. Ele estava perto do Jordão quando falou essas palavras, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ele não está querendo dizer que toda a humanidade será salva por Deus, mas toda a humanidade contemplará, verá a salvação de Deus. João faz questão de dizer também que esse que virá após ele é superior a ele, pelo fato de que já existia antes dele. Mas como é que eu posso entender isso se João era um pouquinho mais velho do que Jesus? Como é que eu posso entender que Jesus existia antes dele, se eu entender que Jesus é Deus e é eterno como o Pai também o é?
No início do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E essa expressão no princípio vai aparecer no primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1:1, Jesus é Deus, porque ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Jesus estava no princípio com Deus, ele também criou os céus e a terra. Jesus é Deus, Jesus é eterno. Jesus veio antes de João. O que ele estava dizendo era simplesmente retomando a verdade bíblica, para dizer: eu sou finito, eu sou limitado, e o batismo que eu estou exercendo aqui também tem poder limitado. O poder do batismo com água é simplesmente dizer: você faz parte da igreja visível de Cristo, você tem responsabilidades para com esse corpo de Cristo, que você foi inserido nele. Mas o batismo que Jesus faria, diria: você faz parte da igreja invisível de Deus, você está salvo por toda a eternidade. Ninguém, nenhum poder, nenhuma força, nada nesse mundo ou fora desse mundo poderá arrebatar você das minhas mãos. Alguém poderia se desviar depois da pregação de João. Alguém pode se desviar depois da nossa pregação. Mas não é a nossa pregação que tem o poder da transformação de vida, é a palavra que é utilizada na nossa pregação que transforma as vidas, porque ela aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é eterno como o Pai também é eterno. E nos versículos 31 para frente até o 34 nós vamos ver que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e é o Filho de Deus. Veja o que é que diz o 31: eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. De fato é bem provável que até aquele momento João não tivesse visto Jesus pessoalmente. Lucas 1,80 vai dizer que ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Mas era sabido que a sua função era preparar o terreno para o ministério terreno de Cristo. Por isso, sabendo que viria aquele que é superior, João saiu a pregar, anunciando que ele viria. E saiu a pregar e batizar com água, entendendo que, passado o tempo determinado por Deus, Cristo haveria de ser revelado a Israel. É isso que ele diz no versículo 31. Eu mesmo não conhecia, mas por isso, por ainda ele não ter sido revelado, eu saí a batizar com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Como Cristo é revelado a nós hoje? Pela pregação da sua palavra. Nós conhecemos a ele através dessa palavra, e fora dela não dá para conhecer, até porque não há nada mais profundo do que a experiência com as Escrituras. E aquilo que nós encontramos aqui não pode ser substituído por qualquer outro tipo de experiência. João dá o seguinte testemunho sobre Jesus: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. No relato do batismo nós vamos ter isso muito claro. Não só o Espírito desce sobre Jesus, mas a voz dos céus do Pai também fala naquele momento: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele diz: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito:
Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Entenda que até hoje tem pessoas que querem se revelar como sendo a encarnação ou reencarnação ou qualquer outra coisa de Cristo. Tem até um que mora em Curitiba, até hoje tem gente que dá crédito a ele, infelizmente. E a gente percebe a cegueira das pessoas quando dão crédito a uma coisa daquele tipo. Mas existia um distintivo para Cristo, existia uma característica que o diferenciaria de qualquer outro que dissesse ser o Cristo, porque a gente precisa relembrar algumas coisas. Uma delas é, nessa época aqui já existia falso profeta? Já. Nessa época aqui já tinha gente querendo se passar por Jesus, se passar pelo Messias? Já tinha muita gente querendo enganar as pessoas que estavam crendo nessa palavra e deturpar a pregação que João fazia? Sim. Mas existia essa característica especial da parte de Cristo: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é Deus, Ele é um com o Pai, mas também é um com o Espírito. Pastor, eu nunca vi a palavra Trindade na Bíblia. A gente está vendo agora, não a palavra, mas a manifestação desta Trindade Santa. Deus envia o Filho, e João reconhece o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus enviado pela descida e permanência do Espírito. A gente pode não entender, e a gente pode não conseguir explicar cientificamente, mas a gente não pode negar. Está aqui. João batizava com água, mas Jesus batizará com Espírito. Cristo derrama o dom celestial do Espírito sobre o seu povo, como parte da herança destes nele. Olha o que aqui diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. E nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O que está por vir para nós? A vida eterna. É o que nos espera, é a eternidade com Cristo. Ele nos selou como sua propriedade. Nós pertencemos a Deus. E Ele pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, quem terá a vida eterna? Aquele que é santuário do Espírito. Por isso que Paulo diz: meus irmãos, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, meus irmãos, vocês não sabem que vocês foram salvos e selados com esse Espírito? Que Ele é a garantia de que a vida eterna é de vocês? Efésios 1, 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse aqui é ainda mais completo. Nós pertencemos a Deus, nós somos para o louvor da sua glória. Como identificamos isso? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus prometeu que depois que voltasse para o céu, enviaria o Consolador celestial para habitar com o seu povo aqui na terra. O batismo com o Espírito Santo ocorre no momento do novo nascimento. Quando ele diz isso aqui em Efésios, ele está ratificando também o que disse em 1 Coríntios 12, 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. No momento que você é convertido, você vai compreender três coisas. Primeira, Deus me elegeu. Segunda, Cristo me justificou. Terceira, o Espírito me regenerou. Então você compreende que já naquele momento, nascido de novo, você recebe a atuação da Trindade sobre a sua vida, garantindo a sua eternidade nos céus. E essa capacitação dada através desse batismo move o cristão para o serviço. Olha o que Lucas 24:49 diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é eterno, é superior a todos os outros, e Ele batiza com o Espírito Santo para um objetivo muito claro e principal nas nossas vidas: dar glórias a Deus Pai. Como glorificaremos a Deus Pai? Sendo testemunhas em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso engloba a gente aqui hoje. Nós fomos salvos não somente para esperar a eternidade, isso é o fim de todas as coisas, mas nós somos salvos para o louvor da glória de Deus, e somos capacitados pelo Espírito Santo para isso. Portanto, a partir das palavras de João, nós somos lembrados hoje de que Jesus é o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso lugar para expiar os nossos pecados. Entendo que quando eu estou falando nossos repetidas vezes, é porque Ele não tinha pecados. Ele se sacrifica no nosso lugar, porque aquele lugar não era o dele. E Ele expia os nossos pecados porque Ele não tinha pecados, mas Ele levou sobre si as nossas transgressões. Nós fomos lembrados hoje que Ele é superior a qualquer um que veio depois dele falando sobre as verdades divinas, porque Ele é antes de todos, Ele é eterno. Que pelas mãos dos ministros do Evangelho nós somos batizados com água após nos arrepender dos nossos pecados e crermos em Jesus, e por Ele nós somos batizados, selados com o Espírito Santo quando da nossa conversão, e habilitados para proclamar Cristo e Ele crucificado e toda a sua obra, para que muitos venham a reconhecer a Jesus como nós reconhecemos. Como nós reconhecemos a Jesus, além de todas as características que foram mostradas hoje? Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que Ele guarde todas essas verdades no nosso coração, e que não deixemos de perceber nas nossas vidas a atuação de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o nosso pecado, que nos guarda da condenação eterna, justamente pelo derramamento do seu sangue.